infiel a Deus. Dízimo precisa ser, querido, pontual, precisa ser devolvido imediatamente após vir para a nossa mão, após a colheita ou o recebimento dos seus rendimentos, né? Então, em sua devolução existem 3 letras P que são fundamentais para nós entendermos: pontualidade, prioridade e primícias. Então, para ser dízimo precisa haver pontualidade, prioridade e primícias, que é o princípio de Deus ser o primeiro. Não se engane, querido, a bênção de Deus talvez não tenha sido na medida que você poderia receber, porque ao vir para nós temos que imediatamente tirar aquilo que pertence a Deus. Nós precisamos priorizar isso. Quando as pessoas deixam, não, vai melhorar, né? Eu vou, no final de tudo eu vou dar. Dá não, irmão, porque vai acumular e você não vai conseguir, tem que ser imediato. Você ganhou 10 reais, veio 10 reais para sua conta, já tira R$1 e entrega para Deus. É muito mais fácil você entregar picado do que você entregar tudo de uma vez. Isso vai acabar te colocando numa situação difícil. Então precisa haver, vamos falar juntos, pontualidade, prioridade e primícias. Então precisa ser o primeiro para Deus. Então o dízimo é chamado nas Escrituras de primícias. Sendo assim, deve ser o primeiro a ser pago, antes de qualquer outra conta. Então, querido, veja bem, quando eu tiro primeiro o dízimo e eu entrego na casa de Deus, eu santifico os outros 90%. E o que fica na minha mão, Deus multiplica. Deus rende, Deus faz render. Você está entendendo? Porque até eu entregar, aquilo não está santificado. Até eu entregar aqui no altar do Senhor, aquilo não está santificado. Porque os 90% é santificado pelos 10% primeiro. Você está entendendo como é que funciona? E muitas vezes, querido, se você deixar por último, você não vai conseguir ser fiel a Deus. Deuteronômio 26:2: tomará das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás no cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Então, querido, o cristão fiel não acumula dízimo e nem atrasa na sua devolução. Até nisso Deus observa a nossa fidelidade. Eu não acumulo e eu não atraso na devolução do dízimo, é imediato. Veio para a minha mão, eu já cumpro a palavra de Deus. E como eu devo fazer isso, querido? Através da sua igreja local, né? A Bíblia ensina: trazer todos os dízimos à casa do tesouro. E a casa do tesouro daquela época foi substituído pela igreja dos nossos dias. Portanto, todos devem ser trazidos até a igreja. Amém? E outra coisa, querido, é erradíssima: está vedada ao cristão a liberdade de administrar o dízimo. Não, é o seguinte, com o meu dízimo eu vou comprar a cesta básica, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Essa responsabilidade foi entregue à igreja do Senhor Jesus. Foi entregue aos presbíteros, pastores, aqueles que estão à frente da obra de Deus. São eles que administram os recursos, e não eu. Eu não posso administrar meu dízimo pessoal. Tanto é que eu nem dizimo aqui na igreja. Eu mando meu dízimo para Fortaleza, porque eu não posso administrar o meu próprio dízimo. Você está entendendo? Isso é responsabilidade de quem preside sobre nós. Deuteronômio capítulo 12, versículos 5 e 6. Deuteronômio 12, versículos 5 e 6. Diz assim:
mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. E para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Deuteronômio 26, versículo 2 e 3. Deuteronômio 26, versículo 2 e 3. Que diz assim: tomarás das primícias de todos os frutos do solo, que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás um cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for sacerdote, e lhes dirás: hoje declara ao Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. Então, querido, quando eu sou fiel a Deus, eu estou entrando na terra prometida, eu estou entrando num descanso, porque eu sei que Deus terá total compromisso. Querido, e eu preciso entender que um dos atributos de Deus é Jeová Jirê, é o Deus da provisão, é o Deus do milagre, é o Deus que faz multiplicar aquilo que vem sobre as nossas mãos. E nós precisamos ser radical com isso, irmãos, porque em todo tempo Satanás vai tentar nos enganar, para nos impedir de priorizarmos aquilo que é de Deus. O cristão não pode sair distribuindo o dízimo de acordo com sua própria vontade. Isso deve ser devolvido fielmente à igreja em que você está servindo como membro, sendo alimentado espiritualmente. É a mesma questão de eu pegar meu salário, que é para alimentar minha família, e dar para outra família. Você está entendendo? Aí eu digo para a esposa: não, é o seguinte, não tem como fazer compra não, comprar o leite dos meninos, pagar a escola, comprar comida, porque eu dei o dinheiro para outra família. Você está entendendo? Então nós temos que abençoar o lugar onde nós estamos sendo abençoados. Amém? E, querido, nós precisamos observar a nossa integridade ao dizimar. O dízimo deve ser calculado corretamente para ser devolvido completo. O cristão não deve entregar na casa do Senhor 9,5 como se fosse o dízimo. O dízimo é 10%. É 10% daquilo que eu tenho, né? Se não for para ser 10%, é melhor entregar como oferta, porque o dízimo é 10% exato daquilo que vem nas nossas mãos. Precisamos ter integridade com isso. E como calcular isso? Precisamos definir nossa renda. Um exemplo: você que é assalariado, como fazer esse cálculo? Muita gente já me perguntou, e talvez você não sabe como calcular isso. Então o dízimo não é sobre o bruto, o dízimo é sobre o líquido, é sobre aquilo que vem para as nossas mãos. Aí eu achei interessante que a pessoa me perguntou ontem: pastor, deixa eu te perguntar aqui, o dízimo é sobre o líquido, mas aí eu optei para alguns débitos do meu salário, empréstimo, não sei mais o que. Eu disse para ele, eu falei: querido, só tem uma coisa que nós estamos isentos do dízimo, porque são contribuições, são impostos, INSS e imposto de renda. Você está entendendo? O resto, plano de saúde, outras coisas mais que descontam nosso pagamento, nós temos que dizimar, são benefícios que nós temos. Você está entendendo? Então eu calculo em cima daquilo que vem para a minha mão. Agora, imposto não. Imposto eu tenho que abater daquilo que é a minha renda. Então eu preciso entender isso. É sobre o líquido, é sobre aquilo que vem para a minha mão, aquilo que Deus colocou na minha mão, né? Um exemplo: eu sou empresário. Como calcular isso? Eu preciso definir minha renda. Um exemplo: vamos supor que eu sou advogado, tenho o meu escritório, né, que seria a minha empresa, meu escritório de advocacia. Aí vamos supor, querido,
que eu tiro em média R$5.000 por mês, e eu tenho devolvido aquilo rigorosamente. Mas vamos supor que eu peguei uma causa especial, e naquela causa eu ganhei 50 mil. Você está entendendo? Aí, querido, eu vou continuar dando sobre os 5 mil? Não, tem que dar sobre os 50. É o que vem na minha mão, é renda, é sobre a renda, é sobre aquilo que Deus tem me dado, é sobre o que eu tenho usufruído, é sobre o que eu tenho usufruído. Pastor, mas vamos supor que eu comprei uma casa por 50 mil, e aí aquela casa valorizou, e quando eu fui vender ela, eu vendi por 100 mil. Eu tenho que dar o dízimo da casa que eu vendi? Se você dizimou os primeiros 50 mil que você pagou, você vai dar só do que valorizou. Você está entendendo? Se aquele primeiro valor foi dizimado, aí você só dá da diferença. Mas se nada foi dizimado, você tem que dar 100%. É do 100%. Quantos estão compreendendo aqui? Vamos supor que eu sou empresário, e eu tiro 2 mil, eu tenho uma retirada, eu tiro 2 mil da minha empresa por mês. Eu tenho que dizimar R$200, 10% do que eu tirei. Mas vamos supor que de repente eu tire do caixa da minha empresa R$100.000 para me comprar uma casa. Eu tenho que dizimar esse dinheiro ou não, irmãos? Tem que dizimar o dinheiro, foi retirada. É o que vem para minha mão, é o que eu ainda vou receber. Por que eu não dizimo aquilo que vai para o INSS? Porque ainda não veio para minha mão, vai vir quando eu aposentar. Você está entendendo? Então eu preciso, querido, ter integridade para saber fazer esses cálculos, para entender. É o que vem para minha mão. Eu não vou, por isso, querido, que eu me lembro que eu permiti isso uma vez, sobre uma campanha, um pregador que nós trouxemos aqui, e depois eu fui orar a Deus, e eu percebi uma coisa: ninguém, querido, jamais pode dar uma oferta, um dízimo, sobre aquilo que não tem. Eu me lembro que o camarada disse assim: não, se você não tem, pega emprestado. Mentira do diabo, irmão. Deus nem está em empréstimo. Deus nem se agrada disso. Eu me lembro que um grande pregador nacional falou isso na televisão: não, uma certa vez eu peguei um empréstimo e dei uma oferta. Quebra os princípios, nós temos que contribuir de acordo com o que nós temos. Deus não olha valores, Deus olha o coração. É a generosidade do nosso coração. Então, se eu fizer um negócio desse, que Deus nem recebe. Pegar emprestado para ofertar, Deus nem recebe. Eu tenho que dar o meu melhor, de acordo com as minhas condições. Querido, Deus jamais iria botar o seu povo no paredão. Não, vocês têm que dar, porque tem que ser feito, porque tem que ter fé. Você não tem fé não, irmão? É de acordo com aquilo que nós temos. Agora, pode ser que Deus pode falar com você em alguma coisa. Agora, muita gente faz da cabeça dele, ele compromete aquilo que ele tem que pagar, compromete as responsabilidades dele, e aí depois quer culpar a Deus. Deus vai dizer: não, meu filho, eu não te pedi, eu já fiz isso. Eu me lembro que uma vez eu ofertei todo o meu salário do mês, me complicou tudo. Atrasei prestação do carro, entrei no limite, virou aquela bagunça a minha vida. Bagunçou tudo. E aí eu: não, Deus, mas Deus falou assim: eu pedi. Se eu falei contigo, se Deus falou, irmão, você pode pôr tudo na fogueira. Mas esteja atento se é Deus que está falando. Você está entendendo? Esteja atento se é Deus que está falando.
Então Deus, ele não observa isso. Deus observa a integridade, Deus observa a fidelidade e a generosidade do meu coração. Talvez R$1 que você dá de acordo com a sua realidade vale muito mais do que grandes quantias que outros dão, se foi de coração. Sabe o que Deus olha, querido? O desejo de querer agradar, de querer ajudar a obra de Deus, sabe, de querer contribuir com o reino de Deus. Deus olha isso. É isso que Deus observa. Então eu tenho que planejar, eu tenho que me organizar para me contribuir corretamente na casa de Deus. Eu tenho que pôr isso como uma prioridade, porque aí, querido, eu vou experimentar um nível de graça e de sobrenatural sobre as minhas finanças. E o devorador, querido, ele fica doidinho para entrar na vida do cristão. E a única maneira de repreender ele é sendo fiel a Deus, tendo um coração generoso para com Deus. E é nítido, irmãos, quando nós entramos por esse princípio de fidelidade, a nossa vida muda completamente nesse aspecto financeiro. Irmãos, está meio gelado, não está? Abaixa um pouquinho aí. O objetivo é só diminuir o calor, mas a gente está quase virando um picolé aqui. Acho que essa aqui que está braba. Eu acho que é essa e aquela lá do fundo lá que está mais forte. Então, querido, o cristão, ele deve devolver o dízimo dos rendimentos que vem às mãos dele, né? Daquilo que de fato vem nas mãos dele, que de fato foi entregue a ele. E, querido, o interessante é que muitas vezes a ênfase tem sido dada às bênçãos materiais, mas as bênçãos também do dízimo são espirituais. A gente é abençoado em tudo que nós fizemos. Se colocarmos as nossas mãos, vai prosperar, por causa da nossa fidelidade com Deus. Então não é aquilo que a gente mexe que faz a grande diferença, mas o que faz a grande diferença é o nosso nível de generosidade, de fidelidade com Deus, né? Porque o que Deus mais quer é o nosso coração. E aí, queridos, nós todo ano fazemos um ato profético na virada do ano, que é uma oferta de primícias. Nós chamamos de oferta de primícias. E eu me lembro que algumas pessoas me perguntaram: pastor, qual o valor que eu devo dar? Tem algum valor específico? Algumas igrejas pregam assim: não, você tem que dar seu primeiro salário. Outras dizem: não, você tem que dar um dia de trabalho. Nós cremos da seguinte maneira, que é algo que vai honrar a Deus. É aquilo que está em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens. É algo pessoal, é algo que cada um vai determinar, Então nós precisamos entender que a grande diferença está na honra, né? Está na honra. E o interessante, querido, não é apenas dar uma oferta, mas isso fala de estabelecer uma relação de intimidade entre você e Deus, de honra, de gratidão. Por isso, irmãos, todas as nossas orações devem ser encerradas com ações de graças, porque Deus ama a gratidão. Por que a Bíblia fala que Deus ama quem dá com alegria? Porque a alegria é a expressão da gratidão, da honra, de dar a Deus o lugar de Deus, de dar a Deus como o Senhor realmente das nossas vidas, né? Estabelecendo Deus como prioridade também na nossa vida financeira, né? Então, o dízimo, ele nos dá o direito de sermos protegidos do devorador, mas as nossas ofertas nos dão a condição de sermos prósperos,
sabe? E isso é uma verdade tão grande, irmãos. E isso é bíblico, é extremamente bíblico. Eu andar com Deus. Então eu preciso todos os dias entender essa prioridade. Então eu acredito com que tudo que eu falei aqui ficou claro. Mas você não deve fazer isso forçado ou por obrigação. Mas você deve fazer isso de todo o seu coração, porque você ama a Deus, porque você reconhece a provisão de Deus, o cuidado de Deus sobre a tua vida. Você reconhece a Deus como o Senhor da sua vida. E eu tenho certeza, e você precisa também ter, que Deus não quer para nós o pior. Deus quer nos abençoar, irmãos. Deus quer nos levar a um nível de sobrenatural. E eu tenho visto a cada dia essa fidelidade de Deus. A cada dia. Sabe? Eu estava ali agora mais cedo e glorificando a Deus. Senhor, eu não tenho muita coisa, financeiramente falando. Mas só de eu não estar doente agora, num hospital, precisando de remédio, atribulado, eu te louvo. Só daquilo que eu tenho, eu não ter sido roubado nesses dias, eu te louvo. Porque é tão ruim, irmão, ser roubado, não é? Você já adquire as coisas, tudo é difícil. E de repente ser roubado. Então, Deus tem nos abençoado tanto, irmãos. E Ele quer nos abençoar num nível ainda maior, de poder abençoar outras pessoas. Sabe, eu sempre tenho falado isso para Deus. Deus, à medida que o Senhor for me abençoando, eu quero poder abençoar outros. Eu quero poder ajudar outros. Isso é muito gostoso, né? Outro dia uma pessoa estava precisando de um recurso e ela estava abatida. Acredito que ela tinha até chorado, minha esposa compartilhando comigo. E aí ela tinha recebido R$100 de uma outra pessoa, abençoar a vida dela. E ela pegou aquele dinheiro e abençoou a vida daquela pessoa. Então é muito bom, irmãos. Não é que nós não estávamos precisando, mas tinha alguém que precisava mais. E eu louvo a Deus porque eu não era aquele que precisava mais, né? É muito bom, querido, você poder, um exemplo, dar uma marmitex para alguém, né? Na rua, alguém que te pede, e você poder dar. Mas tem muita gente que ele preferia ganhar aquela marmitex, né? Então é muito bom poder abençoar outros, poder ajudar outros, ser generoso com outros. Porque a Bíblia diz claramente que é melhor dar do que receber. Sabe? E ter oportunidade, irmãos, de abençoar, de presentear pessoas. É tão gostoso, não é? Poder abençoar outras pessoas. Você vai no aniversário de alguém, um exemplo, aniversário de sua mãe, você compra aquele presente, o presente, de acordo com suas condições. É muito bom. E isso também tem um valor diante de Deus, e muito grande. Ajudar os necessitados, irmãos, é outra obrigação nossa. E a Bíblia diz que aquele que empresta, aquele que dá ao pobre, na verdade, ele empresta a Deus. E nós temos que ter esse compromisso de ajudar as pessoas carentes, as pessoas necessitadas. Repartir aquilo que Deus tem nos dado. Quantos estão compreendendo aqui? Então, querido, veja bem, para fechar. Se eu sou fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, se eu administro direito aquilo que Deus tem me dado, eu compreendo que o que é uma necessidade, daquilo que é um desejo. Se eu sou abençoador de outros, eu posso ter total convicção que eu vou entrar num nível de graça e de sobrenatural sobre a minha vida financeira que eu ainda não experimentei. Deus tem o melhor para nós, irmãos.
Deus, Ele quer nos ensinar a cada dia esse caminho da fé e da fidelidade, porque esses são os dois pontos que nos impulsionam a ser fiel a Deus. Vamos ficar de pé, eu queria chamar os irmãos do louvor. Naquilo que muitas igrejas têm ensinado, né? Onde se fala muito sobre finanças. Mas nós queremos falar nesse dia para ensinar, para relembrar alguns princípios. E querido, aquilo que eu obedeço numa determinada área da minha vida, eu vou colher na área da minha vida. Então, se eu oro muito, se eu jejuo muito, eu vou ter muito poder de Deus. Quando eu falar do Evangelho, vai atingir o coração das pessoas, né? Se eu obedecer a Deus na área de ser amoroso com minha esposa, com meus filhos, eu vou colher uma boa família. Mas se eu quero, querido, ser abençoado financeiramente, eu preciso ser fiel a Deus. Eu preciso entender os princípios e os propósitos de Deus. Para ser salvo, eu entrego a minha vida a Jesus, é pela fé, né? Uma vez que eu entreguei a minha vida a Jesus, de todo o meu coração, eu sou salvo. Eu sou salvo. Mas para mim ser abençoado financeiramente, para mim me apropriar de tudo aquilo que o Senhor tem para mim, eu preciso entender os princípios. Porque toda promessa de Deus tem uma condição. E a Bíblia fala em Isaías capítulo 1, que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, para mim desfrutar do melhor de Deus, eu preciso obedecer aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a Bíblia fala a respeito desse assunto. Então veja bem, é interessante, ontem eu estava vendo, nós tivemos as 3 grandes festas e foi muito lindo, e um dos irmãos foram testemunhar, eu achei interessante o que ele falou, que ele foi alcançado por Deus pelos dízimos. Ele não acreditava, ele vinha na igreja de vez em quando, mas ele falou assim, como as coisas não estavam dando certo para ele, ele falou assim, eu vou dizimar e vamos ver se esse negócio funciona. E aí, irmãos, ele começou a contribuir na obra de Deus. E o que aconteceu com ele? A vida dele foi, de fato, crescendo gradativamente. Ele foi sendo abençoado naquilo que ele fazia. E aí ele acabou entregando a vida a Jesus, e Jesus transformou também as outras áreas da vida dele. Então, querido, eu preciso compreender esses princípios, né? E talvez você não sabe, mas eu conheço pessoas que são ímpias, não vêm à igreja e são dizimistas. Você sabia disso? São fiéis a esse princípio e têm prosperado. Porque se eu quero prosperar, querido, se eu quero experimentar o milagre de Deus na minha vida financeira, eu tenho que ser fiel a Deus com as minhas finanças. É o que a Bíblia está dizendo. Para mim ser salvo, não. Para mim receber uma cura física, também não. Mas para mim receber um milagre financeiro, eu preciso de fato entender esses princípios. Querido, e é tão tremendo isso, porque eu até posso ser bem sucedido sendo infiel a Deus, mas você pode ter certeza que nem chega perto do tanto que Deus quer me fazer bem sucedido. Eu posso até ser, mas se eu fosse fiel a Deus, seria muito mais. E muitos argumentam o seguinte: não, dízimo é coisa do Antigo Testamento, no Novo Testamento não fala sobre isso. Mas Jesus deixou bem claro, nós vamos ler esse texto de Mateus 22, versículo 15 em diante. Mateus 22, 15 em diante, que diz assim: então os fariseus saíram e começaram a planejar
um meio de enredá-lo em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixes influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a opinião? É certo pagar impostos a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhes mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é essa imagem e essa inscrição? Aí eles responderam: de César. E ele lhes disse: então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e, deixando, retiraram-se. Então, querido, Jesus respondeu de maneira prática: como eu devo proceder financeiramente? Eu tenho que dar a Deus o que é de Deus. O que é de Deus, irmão, segundo a Bíblia? O dízimo. Ele é de Deus, então eu tenho que dar isso para Deus. Eu tenho que dar tudo o que eu tenho? Não. Eu tenho que vender tudo o que eu tenho, meus bens? Também não. Eu tenho que dar a parte que é de Deus, que é o dízimo, 10% daquilo que vem para a minha mão. Então, e ele disse mais, que nós temos também que honrar com os nossos compromissos terrenos. E não se engane, querido, se nós falharmos nos nossos compromissos terrenos, impostos, coisas que nós compramos, nós vamos atrair um nível de maldição para as nossas vidas. Nós temos que fazer aquilo que Jesus disse, ele abrangeu tudo. O que eu devo para homens, o que eu devo aqui na terra, eu tenho que dar. E eu tenho que dar o dízimo para Deus. E nisso eu estou cumprindo toda a justiça. Querido, é tão interessante porque quando nós lidamos com finanças nas nossas vidas, nós estamos, na verdade, confrontando um Deus desse século. Abre comigo em Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus 6, 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas traduções falam: vocês não podem servir a Deus e a mamon. Então, querido, quando eu venho à frente contribuir no reino de Deus, eu estou, na verdade, destituindo esse Deus da minha vida, chamado mamon, chamado dinheiro. Eu estou demonstrando no mundo espiritual que a minha vida depende de Deus, que eu vivo o milagre de Deus. E querido, isso é tão sério, porque também envolve, além da nossa fidelidade, envolve também a nossa fé, a nossa convicção. Por exemplo, uma coisa que eu não permito mais sair da minha boca: que eu não tenho dinheiro, que eu estou apertado, que eu estou vivendo a misericórdia. Não, eu sempre uso a palavra: eu vivo o milagre de Deus a cada dia. Você está entendendo? Sempre eu declaro: eu sou abençoado. Ainda que eu não tenha, ainda que eu não esteja vendo, mas além de ser fiel, eu preciso ter essa postura e declarar isso sobre a minha vida. Querido, veja bem, não é o tanto que nós ganhamos que faz a diferença. Eu conheço muitas pessoas que ganham muito dinheiro e vivem endividadas. Outro dia eu estava ajudando um irmão, o camarada ganha quase 20 mil reais e está pendurado no cartão, no cheque especial, não tem uma reserva, na pindaíba, irmão, ganhando quase 20 mil reais. Já pensou um negócio desse?
Então não é o tanto que você ganha que faz a diferença, mas é a sua fidelidade a Deus, a sua fé, aquilo que você fala, você é aquilo que você fala, e a administração. Porque tem muita gente que é fiel a Deus, mas não sabe administrar. Gasta com aquilo que não é necessário. Compra mais do que pode pagar. E por causa disso, tem complicado a sua vida financeira. Então, querido, eu preciso fazer a minha parte, ser fiel a Deus e administrar aquilo que Deus tem me dado. Eu preciso ter sabedoria para administrar o que Deus tem entregado às minhas mãos. Por quê, querido? Porque o pouco, com a bênção de Deus e com a minha sabedoria para administrar, vira muito. Eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo e emprestam dinheiro, e tem uma reserva. E eu conheço um que ganha quase 20 mil e está endividado. Me explica qual que é o mistério. O mistério se chama administração. Saber, querido, o que é desejo e o que para nós é necessário. Comece comprando o necessário. Outro exemplo prático, para você não complicar a sua vida. Evite fazer qualquer dívida, mas se você fizer, mire pagá-la o mais rápido possível, antes de fazer outra. Porque muita gente acaba afundando financeiramente, porque ele faz dívida sobre dívida. Antes de terminar aquela, ele já faz outra, que já fez outra, que já fez outra. E quando ele recebe o pagamento dele, já vai tudo embora. E nem dá para pagar tudo. Então nós temos que, quando fazer uma dívida, já imediatamente mirar pagar ela, adiante, liquidar aquilo ali, derrubar aquele gigante. O bom mesmo é se você puder não entrar nelas, para viver uma vida tranquila. Irmãos, e isso é muito, muito, muito importante. Nós temos que andar nessas duas linhas nos controlando. A linha da fidelidade daquilo que é de Deus, e a linha da sabedoria para administrar o que Deus tem nos dado. Nós precisamos fazer conta, irmãos. Precisamos ter um orçamento. Algo que muita gente não preza, não faz, não busca essa sabedoria. Por exemplo, ontem eu estava conversando com alguém sobre isso. E quando eu falo, irmãos, eu falo com muito carinho. Porque eu fui alguém que eu fiz muitas besteiras financeiramente falando. Era para mim hoje estar muito melhor. E eu estou falando de uma coisa que eu entendo. Eu estava explicando para uma pessoa, e eu fiz para ela as contas. Se você comprar uma Coca-Cola todo dia, você já fez essa conta? Quanto isso te custa por mês? Não, mas é só a Coca-Cola. Eu trabalho dia e noite, eu trabalho muito, eu tenho que tomar pelo menos uma Coca-Cola, eu tenho que comer bem. Mas você sabe quanto te custa uma Coca-Cola todo dia? R$4,50. Em 10 dias é R$45. Num mês é R$135 que você gastou só de Coca. Só de Coca-Cola. E aí vem outras coisas mais. E comer fora, irmãos? Você vai no sanduíche, você não gasta menos que R$20, R$30 com sua família. Aí você multiplica isso pelas vezes que você vai no mês. Ninguém costuma fazer conta sobre isso, né? Aí vamos supor que você tem 3 contas no banco. Você já somou quanto de taxa o banco te leva? Quase R$100. Então só na Coca, nas taxas bancárias e numa besteirinha que você compra aqui, outra ali, já foi um salário mínimo embora. Mas aí, para aumentar a crise desse irmão, eu fiz o cálculo em 10 anos. A Coca-Cola que ele tomou em 10 anos dava para ele comprar um carro. Você está entendendo? Falei, vamos aumentar essa crise, irmão? Vamos pôr isso, vamos multiplicar isso por 10 anos. Vamos supor que você estivesse guardando esses R$100 por mês na poupança. Quanto você teria no final de 10 anos? R$135 por mês. Em 10 meses, 1.350.
né? Aí você multiplica isso em 10 anos. Eu lembro que eu fiz a conta, eu cheguei a fazer a conta lá para ele. Então, irmãos, é muita coisa que nós jogamos fora aquilo que Deus tem nos dado. E sem falar nos malefícios que algumas coisas trazem para nós. Acaba nos engordando, dando problema no coração. Então nós temos que aprender a fazer conta, como nós temos que aprender a palavra de Deus e ser fiel a Deus naquilo que nos compete ser fiel. E na verdade, querido, eu já vi muita gente argumentar o seguinte. Ele diz assim: não, eu quando eu era do mundo, eu dava muito mais para o diabo do meu dinheiro. Então hoje eu vou dar meu dízimo. Não é bem por aí, querido. Porque nós precisamos entender o princípio do dízimo e da oferta. Sabe o que na verdade, sabe qual é o princípio? É o princípio da generosidade, tem a ver com o nosso coração. Então eu não estou dando por uma necessidade, eu não estou dando porque eu estou com medo da maldição, eu não estou dando porque lá no mundo eu dava mais para o diabo, não. Eu estou dando porque eu quero agradar a Deus, porque eu quero honrar a Deus com aquilo que Ele tem me dado. E Deus está de olho no coração. Vamos ver isso em Lucas capítulo 21, versículo 1. Lucas 21. Talvez você pode dizer: não, Deus não olha essas coisas não, né? Querido, tudo que envolve nosso coração Deus olha. Tudo que envolve nosso coração Deus olha. Olha só o que Jesus estava fazendo em Lucas 21, versículo 1. Diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas, e viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre, e disse: afirmo-lhe que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então, querido, nós vemos aqui que Jesus estava fazendo o que, irmãos? Ele estava observando as pessoas contribuir. Por que Jesus estava olhando? Porque Jesus estava interessado naquilo que as pessoas tinham. Jesus estava interessado no coração. Ele sempre observa isso. Sempre observa isso. Então, querido, vamos supor que Deus não está interessado em quantia. Deus está interessado no seu coração. Vamos supor, se eu tenho 10 reais e eu dou 5 reais, e alguém tem 100 e ele dá 10, naturalmente falando, o que deu 10 deu mais do que o que deu 5, verdade ou não? Mas para Deus não, porque aquele que tinha 10, ele deu 50% do que ele tinha, e aquele que tinha 100, ele deu 5%, 10% do que ele tinha. Então Deus está de olho no nosso coração, na nossa fidelidade. Querido, e uma coisa eu tenho entendimento: eu nunca vou vencer Deus em dar, porque quanto mais eu dou para Deus, nunca eu conseguirei vencer Deus em dar. Mais Ele me dá, mais eu sou abençoado. Se eu já sou abençoado, querido, quando eu sou fiel a Deus, aí é que os altos voos do Senhor vêm sobre a minha vida, e eu vivo o milagre de Deus a cada dia. Você está entendendo? Irmãos, eu fico admirado com o tanto de coisa que nós fazemos. Nós pagamos R$2.800 desse prédio, quase R$1.000 de energia. A água e a energia dá mais de R$1.000. Nós temos pessoas trabalhando para a igreja. Sempre que tem evento, tem alguma coisa, a gente está gastando, sempre melhorando alguma coisa. E além de tudo, 10% de tudo que entra, nós mandamos para a Missão Paz, lá nos projetos da Amazônia lá. E eu vejo o milagre de Deus a cada dia.
Deus honrando o trabalho, Deus honrando o que nós temos feito e honrando a vida dos irmãos que têm contribuído. Nós vemos a diferença e Deus, Ele olha isso, irmãos. Então nós precisamos entrar num nível sobrenatural de conquista financeira. Nós precisamos aprender a depender 100% de Deus. Querido, se você tem vivido bem, eu quero te dizer que se você for generoso, o seu coração for generoso, você vai viver o sobrenatural. Se você já tem alcançado grandes coisas em Deus, se você for fiel, você vai alcançar muito mais, vai muito além. Vai muito além, né? Então nós precisamos compreender esses princípios. Precisamos entender esses princípios, né? Então, Salmo 24, versículo 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. E quando eu devolvo o meu dízimo, aquilo que é do Senhor, eu estou na prática reconhecendo isso, que tudo é de Deus. Que é Deus quem tem me dado saúde, que é Deus que tem aberto as portas para mim, que é Deus que tem me sustentado, tem me livrado do ladrão, do homem mau. É Deus na minha vida que tem me permitido ter tudo. Então o dízimo, querido, é a 10ª parte, é 10% daquilo que vem para as minhas mãos. Em Levítico, capítulo 27, versículo 30 até o 32, nos fala sobre o dízimo. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Malaquias 3, do 7 até o 8, diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, querido, na verdade, quando eu sou infiel a Deus, olhando de uma maneira mais profunda, na verdade, eu estou roubando a Deus o direito de me abençoar, porque Deus não passa por cima da sua palavra. Deus não quebra princípios que Ele mesmo estabeleceu. Por isso que Ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se eu for fiel naquilo que pertence a Deus, Deus vai derramar sobre a minha vida. E não se engane, querido, você poderia estar muito além do que você está hoje, se você tiver um coração generoso para com Deus, para com a obra de Deus. Entende? E isso obviamente envolve fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É algo sobrenatural. Então, da mesma forma, querido, que existem limites e obrigações, se passamos os limites, desobedecemos e ofendemos a Deus. Se não cumprimos as nossas obrigações, desrespeitamos a Deus. Estamos desonrando a Deus quando nós deixamos de cumprir. Então, querido, Deus não precisa do dízimo, mas o dízimo faz parte de um pedido de Deus para provar nossa fidelidade e obediência. Então, quando Deus deixou isso escrito, querido, é a maior prova da nossa fidelidade e obediência. Como o deixar as obras da carne também são. É prova da nossa fidelidade e obediência. Deus não precisava do arvoredo do Éden. Ele não precisava de Isaac sacrificado como cordeiro. Abraão obedeceu e, em efeito, ele disse: Senhor, conte comigo. E Adão desobedeceu e
na verdade ele estava dizendo: não pode contar comigo. Então, quando nós somos fiéis a Deus, é como se nós estivéssemos dizendo: Senhor, pode contar comigo, eis-me aqui, eu vou te honrar, eu vou cumprir meu compromisso. E o Senhor, querido, nos diz claramente: trazei todos os dízimos, E se nós negamos, nós estamos dando a mesma resposta que Adão deu: não conte comigo, eu não vou fazer, eu não vou obedecer a tua palavra. Eu vou obedecer em outras áreas, nessa não. Então, querido, nós temos que viver o evangelho todo. Por isso que nós, durante o ano, nós falamos de vários assuntos. De todos os assuntos bíblicos, nós falamos sobre fé, sobre santidade, sobre pregar o evangelho. E hoje nós estamos falando sobre finanças, porque também é importante compreender esses princípios de fidelidade a Deus, E como o dízimo deve ser devolvido é outra questão que nós precisamos aprender. Como deve ser devolvido esse dízimo? Primeira coisa que eu tenho que observar: pontualidade. Querido, não se engane, deixar para dar depois, você não vai conseguir dar. Não, vai melhorar, amanhã eu dou, o mês que vem eu dou. Não vai dar, vai acumular mais, você vai